Olá, boa tarde. Estamos aqui juntos para podermos dar uma estudada juntos no Livro dos Médiuns. Na verdade, hoje é a nossa 33ª aula do Livro dos Médiuns e é um prazer poder estar aqui com vocês estudando mais um sábado. Vamos aguardar aqui o encaminhamento. Estamos a chegada dos nossos participantes. John está chegando conosco e hoje é a estreia de um novo capítulo, né? O capítulo 7. Então, enquanto damos início, eu vou só encaminhar aqui. Bom, vamos lá. Para começar o nosso estudo, enquanto chegam os participantes, eu vou fazer a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e eu abri aleatoriamente e abri no capítulo 23 uma estranha moral. E ele diz o seguinte: Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo o que tem, também não poderá ser meu discípulo. Embora essas palavras não combinem muito com a linguagem habitual de Cristo, ele nos ensina que, embora esses textos registrados após o desencarne de Jesus, o que ele tinha para nos dizer era exatamente como diz o evangelista aqui, serve como exemplo da palavra, da tradução do aramaico, não é o ódio que nós usamos no conceito de hoje, certo? A ideia era de abandonar, né, de trocar, de escolher seguir o caminho, se desvincular daquela rotina e viver a verdade, porque aqueles que o seguiram, os discípulos, o seguiram abrindo mão de todo o processo, de toda a vida e se dedicaram exclusivamente à mudança que ele propunha, de ser propagador da ética, da conduta, do amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo acima, igual a si mesmo. Então, esse contexto todo é o contexto que a gente tem das traduções, mas realmente o que Jesus quis dizer com isso é para que a gente mude, se transforme, certo? Boa tarde, Cláudia. Então, a partir dessa reflexão do Evangelho, que Jesus nos chama para uma mudança de vida, para a gente acreditar, para a gente viver toda aquela história, todos os ensinamentos que ele propaga, e não só fazer de conta, né? Não só fazer da boca para fora. Esse é o grande convite. Nós estamos, então, hoje, inaugurando o capítulo 7, Biocorporeidade e Transfiguração. Nós vamos começar com aparições de espíritos vivos, certo? Só um minutinho aqui, que a minha estagiária está chegando e ela exigiu colo hoje. Enquanto isso, o John entra conosco, né, John? Já autorizei, certo? E nós... Pronto. Boa tarde, John. Bem-vindo, meu filho. Boa tarde, tudo bem? Só ajeitando aqui, eu acredito que vai dar tudo certo. Eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo. Então, eu espero que você se ajuste aí. Eu acabei de ler o Evangelho sobre abandonar pai e mãe e seguir ao Cristo.
Não sei se você tem algum comentário sobre essa passagem. Opa, pronto. Certo? Se não... Ixi. Nosso garoto ali está fazendo barulho. O John vai dar um cuidado ali enquanto a gente começa o estudo. As aparições dos espíritos vivos hoje. A nossa aula 33, e que vamos falar sobre exatamente as manifestações espirituais através de aparições. Enquanto o John volta conosco, eu vou fazer a leitura desse item. Os fenômenos da bicorporeidade e da transfiguração são variedades das manifestações visuais, e por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, percebemos facilmente pela explicação que pode ser dada deles que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Ambos se baseiam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito recupera em parte sua liberdade, isto é, ele se afasta do corpo e é nesses estados que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. Mas o espírito, esteja o homem morto ou vivo, tem sempre seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas já descritas pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Há fatos bem positivos que não nos deixam nenhuma dúvida a esse respeito. Citaremos alguns exemplos que são de nosso conhecimento pessoal e dos quais podemos garantir a exatidão, e cada pessoa pode oferecer outros semelhantes, consultando suas lembranças. Então, nessa introdução, ele nos mostra que a bicorporeidade. O que é bicorporeidade? A existência de dois corpos, o corpo espiritual e o corpo material. E que a transfiguração são variedades das manifestações visuais. Então, ele alerta que pessoas encarnadas em determinados momentos, durante o sono, quando há o desprendimento, né? Que nós chamamos na doutrina de desdobramento, nós podemos, aqueles que conseguem, digo para vocês que eu não dou conta, não me lembro de sair. Se saio, raramente eu tenho, eu sei que é raramente e não tenho lembranças. É possível que um espírito, então, encarnado, no momento do repouso do corpo físico, ele pode se desdobrar nesse processo e se afastar do corpo, e ao invés de fazer trabalhos nas esferas espirituais, fazer manifestações para outras pessoas, no sono de outras pessoas que vão se encontrar com outras pessoas que estão em desdobramento. Nós vamos ver isso na sequência. John, eu acabei de ler o item 114, que você, não sei se você estava acompanhando, fazia essa abordagem. Não consegui acompanhar, mas agora já estou. Sobre a bicorporeidade e a transfiguração. Então, agora ele vai dar exemplo, vai ser fácil para a gente conversar. No item 115, ele diz: a esposa de um amigo nosso viu, repetidas vezes durante a noite, entrar em seu quarto, estivesse ou não com luz acesa, uma vendedora de frutas dos arredores que ela conhecia de vista, mas com a qual jamais falara. Essa aparição lhe causou muito medo, tanto mais que, à época, a senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo e, haja vista que o fenômeno se repetia com muita frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora, enquanto seu corpo material estava em casa. Seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora. Por qual motivo? É o que não se sabia. Em caso semelhante, uma espírita experiente nesse tipo de situação lhe teria perguntado isso. Só que não ocorreu essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre, após o desaparecimento, ela iria verificar se todas as portas estavam perfeitamente fechadas e se alguém poderia ter entrado em seu apartamento. Essa precaução lhe provava estar bem acordada e não se tratar de um sonho. Outra vez viu
da mesma maneira, um homem que não conhecia e um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência desse era tão real que, no primeiro momento, pensou que ele regressara. Quis lhe dirigir a palavra, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida posteriormente lhe provou que ele não tinha morrido. Essa senhora e o que se pode chamar de um médium vidente, mas nessa época, como já dissemos, nunca tinha ouvido falar em médium. Bom, o que nós estamos vendo nas explicações que estão sendo dadas aqui? É a possibilidade de pessoas que têm mediunidade poder enxergar, além dos espíritos já desencarnados, espíritos que se encontram em desdobramento e que conseguem, andam, perambulam também. E por algum motivo, esse exemplo, aquela vendedora de frutas vinha até a casa dessa senhora que está sendo feito o relato. E ela, na ânsia de não saber se estava tratando com um espírito ou se ela era uma pessoa, desculpa, uma pessoa viva que havia adentrado a casa, não sabia o que fazer. Então, aqui nós estamos vendo relatos dessas aparições de espíritos de pessoas encarnadas, certo? Eram como se fossem visões. Boa tarde, Gracinha, Patrícia, Anderson, sejam bem-vindos. Bom, nós estamos, então, para quem chegou agora, na parte 2, capítulo 7, no item 116, falando da bicorporeidade e transfiguração. E o item 116 tem outro relato de situação semelhante. Uma outra senhora que reside na província, estando gravemente doente, viu, numa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso, habitante da mesma cidade, a quem algumas vezes ela via na sociedade, mas com o qual nunca não tinha intimidade. Esse senhor estava sentado em uma poltrona junto ao leito dela e, de vez em quando, tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Admirada com tal visita àquela hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez para não falar e para dormir. Por diversas vezes ela quis lhe dirigir a palavra e recebia sempre a mesma recomendação. E acabou por dormir. Passado alguns dias, já estando restabelecida, recebeu a visita desse mesmo senhor, mas numa hora conveniente e dessa vez era ele em pessoa. Tinha a mesma roupa, a mesma tabaqueira e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que ele viera durante sua doença, ela lhe agradeceu pelo trabalho que tivera. O senhor, muito surpreso, disse que há muito tempo não tinha o prazer de vê-lo. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passava, mas não querendo dar-lhe maiores explicações, contentou-se em dizer que provavelmente tinha sonhado. Veja, o que nós temos ali? Nós temos relato de uma pessoa, de um médico vidente, que se depara com espíritos encarnados que vêm até a residência dela. E o que é mais curioso, ela, quando vai falar com a pessoa diz que não viu, e ela fica naquela dupla interpretação, né? O cara diz, eu não vim até aí, mas ela, com a certeza e com o conhecimento espiritual, sabe que foi um desdobramento e que em desdobramento ele visitava ela. Certo? E aí, esse mesmo item ainda comenta assim, o que é mesmo provável, dirão os incrédulos, os espíritos céticos, o que para eles é sinônimo de pessoas esclarecidas, mas pelo que consta, essa senhora absolutamente não dormira, tanto quanto o exemplo anterior. Então, ela sonhou, estando completamente acordada, ou, dito de outra forma, teve uma alucinação? Eis a última palavra, a explicação universal de tudo que não se compreende. A história a gente não compreende, daí diz, é alucinação. Mas como nós já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos nos dirigindo àqueles que podem compreender. Então, o que Kardec traz? Ele alerta que muitas pessoas poderiam ter dito que a senhora doente teve uma alucinação em enxergar aquele vizinho que ela pouco falava e que teria à noite lhe visitado.
porque quando ela o encontrou pessoalmente, ele negou-se. Mas ela, como já conhecia as experiências espíritas, ela entendeu que era um desdobramento e que ele mesmo não tinha conhecimento. Veja como é mágico. A questão da espiritualidade, da nossa condição de espírito encarnado, muitas vezes nós não sabemos da nossa habilidade na condição de espíritos. A gente está vivendo uma situação e não é capaz de compreender todo o processo. Por isso que a gente recomenda sempre, vamos estudar, gente. É estudando que nós vamos compreender melhor o processo e evoluir mais rapidamente. Bom, John, vou pedir para você que leia a questão 117 para a gente comentar, não ficar só eu lendo, tudo bem? Tudo bem. Eu preciso só saber do pessoal que está aí se meu áudio e meu vídeo tá bom, porque nós estamos fazendo essa semana aí um teste com novos equipamentos. Então preciso só saber se o pessoal está nos ouvindo bem. Dona Gracinha, dá um joinha aí se meu áudio tá bom, por favor. Tá? Eu vou ler e aí depois eu quero fazer um comentário sobre esses exemplos aqui. São 3, 4 exemplos, acredito. Ok. Tá? Então, item 117. Eis, porém, outro caso mais característico, e estamos curiosos para ver como se poderia explicá-lo somente pelo jogo da imaginação. Um senhor que morava na província jamais quis se casar, apesar dos esforços de sua família. Haviam principalmente insistido em favor de uma moça que morava na cidade vizinha, a quem ele nunca vira. Um dia, estando em seu quarto, ficou admiradíssimo ao se ver na presença de uma jovem vestida de branco e com a cabeça ornada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva e estendeu-lhe a mão, que ele pegou na sua e na qual viu um anel. Em alguns instantes tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e tendo certeza de que estava bem acordado, perguntou na casa se alguém viera neste dia, mas lhe disseram que não tinham visto ninguém. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de uma parente, decidiu ver a jovem que lhe propunham. Chegou o dia de Corpus Christi. Voltaram da procissão e uma das primeiras pessoas que viu, entretanto, na casa foi a jovem, que ele reconheceu como sendo a que lhe aparecera. Ela estava vestida da mesma forma, pois o dia em que vira a aparição era também o dia de Corpus Christi. Ele ficou paralisado e, por sua vez, a jovem deu um grito de surpresa e sentiu-se mal. Quando voltou a si, disse que já vira aquele senhor no mesmo dia e ano anterior. O casamento foi realizado. Isso se deu por volta de 1835. Nessa época não se falava de espíritos. E, aliás, tanto um como o outro são pessoas de um positivismo extremo e com a imaginação menos exaltada que pode haver no mundo. Continua ali o outro parágrafo? Pode ser. Talvez se diga que ambos estavam sensibilizados pela ideia da união proposta e que essa preocupação desencadeara uma alucinação. Mas não podemos esquecer que o marido era tão indiferente que ficou 1 ano sem ir ver a jovem pretendida. Mesmo admitindo essa hipótese, ficaria por explicar a dupla aparição, a coincidência da roupa com o dia da festa de Corpus Christi, por fim, o reconhecimento físico entre pessoas que nunca tinham se visto. Circunstâncias essas que não podem ser produtos da imaginação. Então, John, terminando esses exemplos, nós tivemos 3 situações distintas aqui, né? 3 ou 4? 3. 4. Você quer comentar o que você falou? Eu acho que você vai comentar primeiro e eu vou fazer as considerações a posterior. Bom, esse último aqui fala exatamente das pessoas que se encontram em situações anteriores
ao encontro encarnado. Então, isso nos mostra a capacidade que o espírito encarnado, em determinadas situações de repouso, sai perambulando por aí e, nesse caso aqui, certamente já havia algo tracejado no encontro dos dois, ela se antecipou e ele, com a mediunidade, ela foi visitá-lo e ele acabou identificando e tendo essa premonição, que nós normalmente assim qualificamos, explicando essa visita e depois o encontro efetivo. Certo? Eu acho que agora, como eu já comentei os outros anteriores, eu deixo para você fazer um fechamento. John. Certo. Essas situações foram 3, né, se não me engano. 3. Essas 3 situações colocadas aqui nos mostram algumas coisas que ouvimos muito falar nas casas espíritas e nas doutrinações, que é o desdobramento. Só que nós colocamos o desdobramento como se fosse apenas em momentos em que estamos dormindo ou adormecidos ou naquele momento de vigília do sono. E nem sempre isso é correto ser afirmado dessa forma, porque nós temos... hoje a ciência já enxerga a apometria quântica, por exemplo, como uma forma de você vivenciar experiências extracorpóreas, né? E isso a gente chama de evidência, né? Teve uma visão, uma evidência de algo que aconteceria no futuro, com a pessoa, com as vestes, com as datas. Isso é muito comum, tá, gente? É muito comum encontrar pessoas que têm essa evidência, as pessoas que têm esse olhar do futuro. E é pouco falado, é pouco exposto, porque, segundo os próprios espíritos, não se devem fazer adivinhações nunca, a não ser quando autorizados pela própria espiritualidade para amenizar, digamos assim, algumas dores ou evitar algum acontecimento. E nesses casos aqui, onde as pessoas sentiram-se e enxergaram-se acordados, nós podemos dizer que foi sim uma situação de evidência, uma visualização. E no último caso, foi uma visualização múltipla de corpos diferentes. Ou seja, 2 pessoas tendo a mesma visão no mesmo momento. A gente chama isso de implant, vindo do francês. Implant, essa palavra a gente vai encontrar, eu não lembro agora em qual revista espírita, eu lembro só quando eu li há muito tempo atrás. E esse implant que aconteceu foram 2 pessoas tendo a mesma visão, no mesmo momento, no mesmo local, só que ambas as pessoas, né, um com o outro, e os 2 estavam acordados, digamos assim. Então isso serve para nos mostrar, primeiro, que o próprio livro dos médiuns aqui nos mostram que para as pessoas céticas é muito mais fácil dizer que foram produtos da imaginação, foram alucinações. Só que alucinações não são tão concretas, né, gente, com coisas comprovadas. E também mostra que o desdobramento, ele não ocorre somente durante o sono. Existem muitas pessoas com essa mediunidade, embora não seja muito falado e não seja comumente encontrado nas casas espíritas, porque é tratado com bastante velado, né? Bastante cuidado, bastante respeito, mas existem sim, principalmente, digamos assim, um dom natural, uma figura que tem um dom natural desse tipo de evidência é mãe. Mães têm algo chamado de sexto sentido, que traz esse tipo de mediunidade natural, é nato, né? Uma mãe ter visões em relação aos filhos. Então, eu acho que era esse o que eu gostaria de trazer, e acho que continuando ali, a gente tem bastante coisa ainda para falar. Tem bastante coisa, mas eu só queria fazer um comentário sobre o que tu trouxeste ali da apometria quântica, que na verdade é uma ciência que hoje consegue estimular e provocar na prática esses desdobramentos, e não só em estado letárgico do sono, né? Daquele primeiro sono REM. Tá? Então, só lembrando disso. E também que hoje a doutrina e ela vem desde 1800, vindo explicar situações que, para as pessoas que não conhecem
e não aceitam esse processo, acham que é tudo algo fantástico, mirabolante, e ficam empolgados na adivinhação, e não num procedimento que acontece no dia a dia, que a gente tem muita gente com essa mediunidade que acaba negando, porque é levada, quando ela comenta num ambiente de ceticidade, as pessoas não acreditam nela e ela fica por doida, certo? Então, a gente tem muito isso das pessoas, nas revelações de situações mediúnicas, serem apontadas como algo de desequilíbrio mental. Então, essa confusão é o que representa. Vamos ver aqui o que ele tem para nos explicar na sequência, que é bem interessante, um apanhado e uma explicação sobre isso, certo? Vou ler então para você comentar depois, certo, John? Antes de ir adiante, devemos responder imediatamente uma questão que não deixarão de fazer, certo? Então, ele já está preparado para isso. Como o corpo pode viver quando o espírito está ausente? Então, como acontece esse desdobramento que a gente fala? Poderíamos dizer que o corpo pode viver a vida orgânica, que é independente da presença do espírito. E a prova disso é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais se desliga completamente do corpo. Os espíritos e também alguns médiuns videntes reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina em seu corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado instantaneamente, a qualquer distância que esteja, da necessidade que o corpo pode ter de sua presença. E ele volta, então, com a rapidez de um relâmpago. Pode acontecer que esse, ao voltar, encontre a porta fechada, como dizem alguns romancistas em suas histórias feitas para entreter. E aí isso está no Livro dos Espíritos, perguntas 400 e seguinte. Veja, essa visão, antes do John passar para o John, que ele relata aqui, que muitos médiuns, ao encontrar um espírito de um encarnado vagando, ele enxerga esse cordão que se chamou o tal do cordão de prata, que muitas casas chamam ele de cordão de prata, e hoje já tem até uma outra denominação, um pouco mais técnica. Mas a conversa é sua, John. Bom, aqui os próprios espíritos colocaram, né? Antes de ir adiante, ele já sabia o que iria ser perguntado, né? Como que pode o corpo viver quando o espírito está ausente? Gente, agora aqui eu vou fazer dois adendos. Primeiro, o espírito, como diz ali, não fica ausente, a não ser que haja uma raríssima situação chamada espírito acoplado, que não é tema para essa aula, é tema para uma palestra técnica. Daqui uns 10 anos, quem sabe, eu faço uma palestra sobre esse tema. Está estudando ele, né? Estou estudando, me aprofundando com a ajuda dos próprios espíritos, e faremos uma palestra sobre isso, com técnicas e coisas mais profundas. Mas isso é raríssimo mesmo, com todos os exageros do superlativo. Não existe a possibilidade, né, exceto essa que eu citei, de um corpo, de um espírito estar totalmente separado de um corpo, né? Inclusive, nós recebemos perguntas do tipo, como que acontece a incorporação? Teu espírito sai para entrar outro espírito? Né? Não é bem assim. É uma ligação, né, sobre os nervos espirituais, que são esses fios que o pessoal chama de fio de prata, tem outras cores também. E, na realidade, ele não é prata, né? Não é um fio de prata, não é um fio. É como se fosse um sopro, uma fumaça. Não é algo físico que você pode imaginar como o corpo sendo um novelo de lã e aquele fio pendurado carregando uma outra coisa. Não é assim que funciona. É um condutor energético, né? Exatamente. Fluídico. É fluídico. Esse fio, ele é fluídico. Mas aqui deixa claro também, e é isso que eu quero me apegar, que não existe como acontecer essa separação.
Então, as pessoas podem ter o desdobramento, pode viajar para alguns lugares. Existem a viagem chamada viagem astral e a viagem do desdobramento. São coisas diferentes, tá, pessoal? Algumas pessoas costumam confundir os dois termos por serem realmente parecidos e sem um pouco de tecnicidade realmente se torna difícil a compreensão. Mas eu vou tentar explicar. Valeu. Tu vai explicar ainda? Desculpa. Sim. A viagem astral é aquela onde o nosso corpo ele dorme, o nosso espírito ele desacopla do corpo físico e a mente é algo que acompanha o espírito. Então, a viagem astral ela é feita através da mente. E a nossa mente pode levar o nosso espírito para qualquer lugar do planeta ou de outros planetas. Mas é a mente. Diferente do desdobramento. O desdobramento só pode levar os espíritos para as cidades mais próximas do qual o corpo físico está, né? Por exemplo, aqui nós temos a cidade de Águias, ligeiramente em cima da nossa cidade aqui de Florianópolis, temos a cidade de Águias e algumas, que é conhecido como colônias, não se utiliza mais esse termo, são, digamos, como se fossem municípios, né? Das Flores e tem outras três, os Quigandas, se eu não me engano, e mais umas duas, que é um Congado e mais uma que trabalha com espíritos que desencarnaram por fogo. E então o nosso desdobramento só pode nos levar para as cidades próximas. Por quê? Porque esse cordão de prata que todos chamam, ele é necessário estar de uma certa proximidade do nosso corpo físico, né? Agora, também mostra a questão que quando, ao retornar para o corpo físico, pode ser que encontremos a porta fechada, ou seja, o desencarne. Né? Não quer dizer que você vai agora ter medo de desdobrar, porque medo de voltar e estar fechada a porta, não é isso. Mas quantos de nós já ouvimos falar em pessoas que desencarnaram dormindo? Como se estivessem dormindo, sem sinal de agonia, sem sinal de sufoco, sem nenhum sinal de quem estava pedindo socorro. Normalmente é isso que o espírito encontra, a alma encontra ao retornar. Né? Tem relatos de espíritos que contaram que ao retornar ao corpo físico estavam desligados já, foi onde ele percebeu que o fio que o conduzia por viagens extracorpóreas estavam desligados e encontraram ao lado do seu corpo espíritos que foram ali lhe explicar o que havia acontecido e por que teria acontecido daquela forma. Nesse caso, o espírito não sente essa agonia. Mas também a gente pode falar sobre isso mais tarde. Tem muito assunto, né, John? Essa história, essa conversa toda, é isso que é bonito no livro dos médiuns. A gente tem, a cada momento, explicações e de informações que a gente vai recebendo e consegue conectar com o momento atual da nossa vida e com as nossas angústias atuais ainda que não foram superadas. E é um livro com quase 200 anos, né? Bom, vamos lá. Agora nós vamos para o item 119, que ele vai falar dos homens duplos, Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua. E vamos lá, eu vou ler e você faz... Aí depois nas perguntas nós fazemos um dueto, John, pode ser? Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode parecer como de uma pessoa morta e tem todas as aparências da realidade. Além disso, e pelas mesmas causas que já explicamos, ele pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Esse fenômeno é designado com o nome de bicorporeidade, que deu origem às histórias de homens duplos, isto é, indivíduos cuja presença foi constatada em dois lugares diferentes simultaneamente. Eis dois exemplos, não de lendas populares, mas da história eclesiástica. Então, vamos lá, o que nós temos aqui. Santo Afonso de Ligório
foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que foi tido como um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e, quanto aí pregava, seu pai, que estava em Pádua, era levado ao suplício, acusado de um assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e revela o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreria o castigo. Ficou constatado que, naquele momento, Santo Antônio não tinha deixado a Espanha. Santo Afonso, tendo sido evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, deu as seguintes respostas. Poderia nos dar a explicação desse fenômeno? Sim. Quando o homem se encontra completamente desmaterializado devido à sua virtude, quando elevou a sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. O espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito, ou alma, como quiserem chamá-lo, abandona então o corpo, acompanhando de uma parte do perispírito e deixa a matéria imunda no estado próximo à morte. Eu digo próximo da morte porque fica no corpo um elo que liga o perispírito, a alma, a matéria. E esse elo não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar em que se demandou. Creio que é tudo o que desejam saber. Então, vamos... Só as perguntas 2, John, e daí a gente comenta. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Que encontrando-se liberto da matéria e conforme seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. Veja, o que a gente tem aqui? Tem uma explicação, né? Um relato de uma situação em que o Santo Antônio, Santo Afonso de Ligó, né, foi canonizado porque o Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e, enquanto pregava, ele foi a comprovação de que ele esteve presente num outro lugar, já onde seu pai estava sendo acusado de um crime. E a explicação que ele nos deu é que o espírito, a alma é tão elevada, olha o senão, a condição. Ele já era um espírito bem evoluído. E ele conseguiu abandonar o corpo e materializar-se no outro local. Mas é uma situação ímpar, mas diante da condição evoluída do espírito que se encontrava encarnado. E é isso que Jesus sempre alertava a respeito de alguns espíritos que o acompanhavam. E também toda a literatura espírita vem nos alertando que há muitos espíritos evoluidíssimos que vêm acompanhar o processo e estimular o processo da transição planetária e da evolução da Terra. Então, agora eu deixo para você comentar alguma coisa aí, John. Eu fui chamado a atenção agora pelos próprios espíritos sobre uma passagem de quando Jesus falou para Pedro e seus outros apóstolos. Esse barulho também me incomodou muito. Quando Cristo falou para os seus apóstolos que a fé ela pode ser tão grande que você olhará para aquelas montanhas e falará, mexa-se daí para cá. E eu nunca parei para pensar sobre essa forma, mas os espíritos dizem que foi uma grande alegoria para mostrar também que a fé verdadeira é aquela que torna o ser completamente desmaterializado devido à virtude. Porque quando a gente tem fé verdadeira, nós não somos pessoas materialistas. Isso me deixou um pouco assustado, porque isso me mostrou que eu ainda sou um homem de pouca fé, né? Porque nós ainda temos alguns apegos à matéria, ainda temos algumas necessidades materiais, alguns sonhos que envolvem a matéria. E o mestre mostrou que essa fé, ela caminha juntinho
com esse despojar da matéria. E foi, para quem não conhece, Santo Afonso de Ligó e Santo Antônio de Pádua são dois abnegados que alcançaram isso ainda em vida e chegaram à crosta terrena com essa missão, a missão de mostrar que não havia necessidade de se preocupar com a matéria. E também esses itens que nós lemos aqui nos mostram aquilo que a gente chama de vidência colocada, que é quando nós temos a vidência, ou seja, vide, vem de ver, enxergar. Então, quando nós temos a vidência e nos colocamos dentro da nossa vidência, que também é conhecido como, eu estou tentando lembrar, teletransporte. O teletransporte é quando eu tenho na minha mente, eu quero me transportar para algum ambiente e eu vou. Existem inúmeros livros das sagas espíritas que conhecemos que mostram o teletransporte. E aí a gente pensa assim, nossa, mas será que é a tecnologia que vai nos levar a nos teletransportar? Não, é a pureza. Né? Quanto mais longe estivermos da matéria, mais próximo estaremos do mundo etéreo, e isso nos fará esse teletransporte, porque ele é espiritual e não físico. Sabe, John, quando a gente começa a fazer essas reflexões aqui nesse estudo, e você diz, eu sou um homem de pouca fé, eu também me enquadro nessa mesma situação. E olha que a gente estuda e às vezes ainda se dá, ou a prepotência de fazer comentários com os outros, pessoas que são mais materialistas, de que eles são de pouca fé. A Terra ainda está muito ligada à matéria. A todo esse processo, nós mesmos vivendo, sabendo que a espiritualidade e que a nossa energia maior, nosso Deus misericordioso, atua em todos os momentos da nossa vida. O livre-arbítrio nos dá a opção de fazer agora ou mais tarde o caminho, ou dificultar o nosso caminho. O livre-arbítrio é o momento que a gente é testado para ver se a gente segue o ensinamento do Pai ou a gente segue a nossa visão encarnadinha, né? Nossos limites encarnados. E eu penso, meu Deus, ainda tem muito para aprender, porque a gente está aqui, está estudando, mas ainda em determinados momentos a gente não consegue fazer uma entrega completa. Não uma entrega cega, uma entrega completa, raciocinada, de que enquanto eu fizer o melhor caminho, as melhores escolhas e fizer sempre aquilo que Jesus faria diante de cada situação, e a gente não tem abnegação suficiente para ir, é isso que é um alerta. E aí dói, né? Verdade. Vamos continuar ali no 3? Você Vamos. Pergunta e eu a resposta. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode se dividir quando se sente transportada para um lugar diferente de onde se encontra o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro. Então, o corpo não está num estado perfeitamente normal. Está sempre num estado mais ou menos de êxtase. Posso ler Por favor. A observação? Tem uma observação aqui no livro que diz o seguinte: a alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia em várias direções e pode, assim, manifestar-se em diversos lugares sem estar dividida. O mesmo acontece com a luz, que pode simultaneamente se refletir em muitos espelhos. Aqui eu quero fazer um comentário a respeito do que as religiões orientais têm muito disso, que é o estado de meditação. E quando eles dizem eu encontrei o estado de nirvana, eles classificam a capacidade de você se desprender, de se teletransportar para outro espaço. Então, não é só dentro da doutrina espírita que nós temos informações a respeito dessa capacidade do teletransporte, do nosso desdobramento para outro ambiente, certo? Estando o homem mergulhado, vamos à próxima pergunta.
o item 4. Estando o homem mergulhado no sono, quando seu espírito está longe, o que aconteceria se ele fosse acordado subitamente? Isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo, antecipando-se à intenção, posto que o espírito lê o pensamento. Uma explicação completamente idêntica nos foi dada diversas vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da presença dupla, mas não explica a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Eu acredito que é mais ali. É mais, é um condicionante. Foi errinho. Então, aqui nós temos uma explicação exatamente de como esse estado de nirvana e leva o espírito, ele tem a capacidade muito ampliada de perceber os encarnados que poderiam vir e tocar naquele corpo e fazer o despertar sem que o espírito estivesse próximo. Então, o espírito, ao perceber uma aproximação, como é uma condição, existe uma condição energética que esse fluido recebe a informação, que esse fluido do cordão chamado cordão de prata percebe e avisa o espírito. Tem algum comentário, John? Eu quero só lembrar aqui, ó, aquele hashtag quem nunca, né? Mas antes de fazer esse comentário, eu quero dar boas-vindas ao Renato Prieto. Esse perfil que acabou de entrar, Renato Prieto, ator, é o nosso tão querido ator que fez o papel de André Luiz no filme Nosso Lar. Seja bem-vindo, querido Renatão, que mora no meu coração. Bom, eu quero lembrá-los aqui, pessoal, de vocês, perguntar para vocês, quem aqui nunca teve a sensação de estar dormindo, de repente você tem a sensação de que você está caindo de um precipício e você acorda assustado. Bem-vindo ao retorno do desdobramento, retorno repentino do desdobramento. A sensação é terrível, é horrível. E aí a gente acorda, eu pelo menos acordo e falo, meu Deus, da onde me trouxeram? Né? E aí a gente quer dormir para lembrar, mas não tem jeito. Então nem sempre nos é dada a informação. Muitas informações que recebemos em desdobramento, ela nos é despertada anos depois, às vezes, né? Nem sempre nos é dada essa prerrogativa de saber aonde estávamos, o que foi conversado durante esse desdobramento. Acho que dá para continuar ali. Vamos lá, então agora nós vamos ver o que o livro classifica como Vespasiano. Tácito relata um fato semelhante. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, esperando o retorno periódico dos ventos estivais e a estação em que o mar se tornava seguro, muitos prodígios aconteceram, pelos quais se manifestou a proteção do céu e o interesse que os deuses pareciam ter por esse príncipe. Está vendo? Os deuses pareciam ter por esse príncipe. Esses prodígios redobravam em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada dos deuses para se consultar a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado para o restante das pessoas. Ele entrou e, atento ao que o oráculo ia pronunciar, percebeu atrás de si um dos egípcios mais importantes, chamado Basílides, que sabia estar doente em um lugar distante há vários dias de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes se Basílides estivera aquele dia no templo. Informou-se com os que por lá passaram se o tinham visto na cidade. Por fim, enviou homens a cavalo e assegurou-se que naquele exato momento ele estava a 80 milhas dali. Então, não duvidou mais que a visão fosse sobrenatural, e o nome de Basílides se tornou um oráculo para ele. Tácito Histórias, livro 4, capítulos 81 e 82. Veja, sempre quando a pessoa não sabe, percebe que isso realmente aconteceu, traz para um contexto de surrealismo e não reporta isso a uma fenomenologia da espiritualidade. Comenta, John? Eu quero fazer 2 comentários bem rápidos aqui. Primeiro, Vespasiano também é um município do estado de Minas Gerais. Só para a gente não esquecer que às vezes alguém pode já ter ouvido falar, né?
Então a gente sabe que Vespasiano também é um município do estado de Minas Gerais, além de um príncipe reconhecido, né, no tempo de Alexandre o Grande. Bom, ali quando a gente vê logo no início ali, boa tarde, José Rocha, seja bem-vindo, querido. Tácito relata um fato semelhante. Quando ele coloca que manifestou, pelos quais se manifestou a proteção do céu e o interesse que os deuses pareciam ter por este príncipe. Os deuses pareciam ter por este príncipe, guarda essa palavra. E também quando a gente fala ali que ele começa a relatar a história e coloca oráculo, ia procurar. O que é um oráculo, gente? Aquele que enxergava e falava. A oratória e o óculo, né? Ele enxergava as coisas e falava as coisas. Um grande médium, né? O Basílides se tornou um oráculo. Então, quando ele trouxe aqui, eu acredito que foi trazido essa história para mostrar que os grandes sábios, a grande nobreza, reis, príncipes, também não estavam imunes do olhar de que pudesse acometer a eles as loucuras, né? No caso, as visões. Também mostrou que foi a partir de momentos como esse, os grandes nobres que tinham as visões, as empregadas tinham as visões, os empregados tinham as visões, e os espíritos foram semeando nesses lugares onde eram muito respeitados, foram semeando a mediunidade. E foi isso que nos proporcionou estarmos aqui hoje coadunando e compartilhando dessas ideias, né? Então, quando a gente fala que esse oráculo estava doente há muito tempo no seu ambiente de moradia, e o Vespasiano, que era um príncipe, teve a visão de que ele estivera ali, e perguntaram se ele realmente esteve ali, falaram que não. E aí, então, ele teve a certeza e o nomeou Basílides como oráculo. Então, a gente, já ao mesmo tempo que abre as portas para uma grande conversa de mediunidade, ele também abre as portas para que as pessoas interpretem o médium como um grande oráculo de Delfos aí, né? E não é bem assim. A gente precisa ver que portas abertas também nos trazem responsabilidade, e muita responsabilidade. Porque mesmo que eu tenha uma visão, mesmo que eu tenha uma resposta, nem sempre, e na maioria das vezes, não é prudente você abrir e você falar. Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio, e ninguém aqui conhece a cabeça de Deus, digamos assim, né, para saber o dia de amanhã exatamente. Precisamos sempre vigiar e orar, e quando a visão é ruim, precisamos orar mais ainda para que não seja permitido que aquilo aconteça, ou se caso acontecer, que estejamos prontos para acalentar os corações que passarão por, entre aspas, essa desgraça, né? Eu queria só fazer um comentário nessa tua fala a respeito de que Vespasiano era um grande navegador daquela época. E a gente sabe que os navios naquela época eram precários, os instrumentos de navegação. Eram muito cartas náuticas, assim, muitas contas, era uma coisa assim muito levada a tempo. Então ele estava aqui esperando que o mar acomodasse, esperando um novo momento de calmaria. E aqui, quando você diz assim, a proteção do céu, e que ele sempre tinha, que os deuses, uma pessoa que tinha habilidade e não enfrentava tantas dificuldades, ou seja, eles acreditavam a Deus, e que os deuses, como eram tidos muitos ali, o protegiam, era muito querido, porque a ele não aconteciam problemas, certo? E aí ele ainda teve essa condição de enxergar aquele encarnado que se materializou, e era uma pessoa famosa, tinha um status social grande, então muito importante, e ele viu, e ele fez todas as conferências e viu que aquela pessoa que ele viu não esteve em tese consigo, mas foi uma materialização do espírito do senhor Basílides naquele momento com ele.
Eu acredito que a gente pode finalizar essa 121, porque a hora passou muito rápido hoje, né? Nossa, é mesmo. Já daí deixamos E o aí a próximo gente tópico para a deixa a semana que vem. transfiguração para a próxima semana. Porque transfiguração, embora aqui pareça curto, ele é um tema que deve ser conversado com bastante afinco. Tá, então vamos, porque esse item parece uma conclusão, me leva a crer que é a conclusão de tudo que a gente falou. Então, o que diz o item 121? O indivíduo que se mostra em dois lugares distintos tem por dois corpos, mas desses, somente um é real. O outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e o segundo a vida da alma. Ao acordar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra de novo no corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplo disso, e a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação os dois corpos pudessem gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. É um bom alerta aqui. Além disso, evidencia-se que, no que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente permanecesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, mesmo que seja por um instante. Disso resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser assassinado, porque não é orgânico e não é formado da carne e osso. Desapareceria no momento em que se quisesse matá-lo. Veja, o que se diz aqui é que não se tem conhecimento que a pessoa que consegue se desdobrar e estar em um outro lugar se materializando, ela consiga estar levando a vida, trabalhando no meio de outras pessoas, enquanto acontece esse fenômeno. Provavelmente aquele corpo estava num estado de uma certa letargia para que a situação aconteça. É isso que ele nos alerta aqui. Algum comentário final, John? Deixa eu ver, eu até tinha pensado em algo aqui. Aqui também deixa bem claro, gente, que quando acontece essa separação aí do corpo e do espírito, ele, quanto à morte aqui, aqui ó, desaparecerá no momento em que se quisesse matá-lo. Vamos lá. Um exemplo mais palpável, tá? Porque eu realmente acredito que os exemplos palpáveis são necessários quando a gente está falando de assuntos não tão falados. Né? E não do dia a dia, né? Não é a nossa Exatamente. vida atual. Diga lá. Sim. Sabe aquele momento em que você sonha, entre aspas, que você quer correr muito, e não consegue? Ou quando você sonha algo tão real que parece que alguém vai te matar, alguém vai te pegar, e você acorda. Muitas vezes realmente pode ter sido alguém tentando te matar, alguém tentando te pegar em seu momento de desdobramento, principalmente espíritos trevosos, quando nós somos direcionados a lugares de trevas por conta dos nossos pensamentos, das nossas más inclinações. Nós passamos por momentos realmente difíceis, aos quais nos fazem acordar com uma certa angústia, com um sentimento ruim, como se estivéssemos ou fugindo de alguém, ou tivéssemos trabalhado a noite inteira, né? Realmente é muito comum a gente acordar pensando assim, nossa, ainda bem que eu acordei, a tal pessoa quase me pegou, né? Então são sensações que a gente pode trazer e perceber no nosso dia a dia, e são sensações explicáveis, desde que estejamos abertos para essas explicações, digamos assim, não tão científicas, né? Mas também nada tira da minha cabeça que logo a ciência terá realmente respostas mais plausíveis aos corações que não estão abertos ao mundo espiritual, pelo menos não com essa nomenclatura. Certo, John. Para encerrar, só um alerta. Nem todo sonho é desdobramento. Exatamente. Certo. Nós temos sonhos que são coisas, são situações, objetos do nosso imaginário, da nossa consciência, e existem desdobramentos que são momentos que a gente vive e que alguns sentimentos restam no nosso acordar, no momento que o espírito volta para vincula com o corpo que descansa, certo? Que é o tal do momento que alguns sentem como um cair, ou aquele choque assim, tipo, cheguei. Bom,
O dia de hoje, a nossa aula de hoje foi uma aula bem interessante, cheio de informações que fazem com que a gente reflita o quão maravilhoso é o mundo que a nossa energia maior construiu. E a gente tem a audácia de achar que dá conta e que faz as coisas tudo sozinho. Eu acho que essa é a grande conclusão. Tem muita coisa entre o céu e a terra que nós não damos conta de saber. E a cada momento a gente aprende, reflete e tem mais aprendizado para se colocar melhor nas situações que se apresentam na nossa vida. Então, eu desejo um ótimo sábado a todos. Muito obrigada a todos que aqui estiveram conosco, aqueles que vão assistir a nosso estudo de hoje, número 33, e até a semana que vem, para que a gente possa junto prosseguir nesse aprendizado. Um abraço e domingo, Evangelho às 20 horas. Até mais, gente. Tchau, tchau.